Fala aí, rapaziada, beleza? A gente vai falar hoje, no vídeo de hoje, né, sobre CPU, reparo de CPU, né? E inclusive eu tô com uma falha aqui no aparelho, no A32, e eu vou estar falando também sobre essa falha, a importância que a gente precisa dar, né, a esse tipo de falha, principalmente daqui pra frente. Aí tá chegando muito aparelho com falhas de CPU, e eu vejo uma galera aí que fica falando no YouTube, no Instagram, né, que pô, nem tudo é... todo mundo agora quer fazer CPU e nem tudo é CPU e coisa do tipo. E aí eu vou estar dando algumas explicações aí em relação a essas conversações que a gente escuta às vezes, né, no nosso meio, beleza? Vamos lá, pessoal. Tô com esse aparelho aqui, um A31, ele não liga na fonte, certo? Ele fica consumindo aí até 150, 120, depois ele cai a zero. Se eu colocar ele aqui na placa não, no USB Charge, ele vai mostrar que está carregando, mostra um carregamento aparentemente normal aqui, ó. Ele dá 0.6, depois ele sobe para 1.8. Não sei se você está vendo aí. Agora ele está mostrando 1.8 lá, ó, tá vendo? 1.8, certo? Então, ó, daqui a pouco o aparelho ele para de mostrar o carregamento, certo? E ele vai mostrar uma informação daqui a pouco por aqui. Vou tentar ligar ele aqui, ó. Tentar ligar ele para ver se aparece alguma coisa. Ó, tô apertando aqui o botão e nada aparece. E ele mostra que tá carregando lá, né? Mostra 1.8 lá de carregamento. Depois ele mostra essa mensagem aqui, ó. Não sei se vai dar focar aí para vocês, ó. Ele dá uma mensagem aqui na tela, que é mais ou menos isso. Vê? Kernel Detect, né? Aí tem outras palavras aqui, algumas numerações, mas enfim, ele dá esse erro aqui. E esse erro, pessoal, na grande maioria vai estar relacionado a falhas de hard brick de memória, né? Então ele tem um consumo, ó, o nome já foi embora, né? Já sumiu aqui de novo. Então isso aqui pode ser que... O que está acontecendo nessa placa, pessoal? O que seria o kernel, né? O kernel é a etapa na inicialização de um aparelho Android, por exemplo, né? Até mesmo nos iPhones, aonde o hardware ele se encontra com o software. Então, se não houver essa junção de kernel, né, aonde ele une essa parte, né, de hardware com software, a placa não liga. Então, pelo que a gente está vendo aqui, a gente tem uma falha, né, de inicialização, aonde o próprio aparelho ele acaba ainda informando que tem um erro, né? Um erro no kernel. Isso pode estar atrelado à parte de memória, como também, né, por alguma falha na CPU, a memória não está trabalhando e está acontecendo isso aqui também. O que a gente deve fazer quando pegamos esse tipo de falhas, né? Primeiro a gente vai trabalhar a parte da memória, que é a parte mais, digamos assim, acerca de remoção, né, mais simples de remover uma memória do que uma CPU. Então a gente vai primeiramente fazer alguns trabalhos aqui na memória, né? Inclusive eu já estou baixando ali o software. A gente vai tentar passar um software via box, né, via programadora, para tentar restaurar, né, o software dessa placa e aí tentar novamente ligar esse aparelho. Caso esse aparelho não ligue, então a gente vai para um rebale, né, de CPU, beleza? Isso aqui eu posso fazer tanto via ISP, como eu posso também fazer via chip office, né, que é removendo a memória e fazendo um procedimento com a memória fora da placa. Então a gente vai remover essa memória, pessoal, e vamos, né, fazer esse procedimento. Porém, não vai ser nesse vídeo. Mas enfim, eu vejo muita gente dizendo, pô, a galera só tá falando de CPU agora, o pessoal só quer falar de CPU, só quer falar de CPU. Então, vamos lá. Eu vou dar minha opinião, né, em relação a essas questões de falhas de CPU, por exemplo. O que eu vejo como profissional da área? Trabalho mais ou menos não, eu trabalho há 8 anos nessa área, então eu posso falar com propriedade aquilo que eu estou falando aqui, né? Por experiência. Passamos por um período que tudo era rebalem, né? Na época tudo era reflow, depois mudou, tudo era rebalem.
e depois agora tudo é CPU. Mas tudo, né, entre aspas, ajudou o desenvolvimento da nossa área. Se não fosse o reflow no início, não se entenderia, né, que precisaria fazer um rebalem. E aí não existia ferramentas para fazer rebalem em celular, foram criadas, né, desenvolvidas aí algumas ferramentas, e hoje a gente faz rebalem de uma forma tranquila. Hoje o iniciante já entra na área fazendo rebalem. Antes, o rebalem era algo como se fosse uma CPU, algo muito além disso, né? Então, um iniciante ele começava fazendo reparos muito básicos, como troca de tela, como troca de conectores, de botões, né? E aí a galera que estava mais avançada é que fazia essa parte aí de rebalem, de circuitos integrados, mexer com aquela parte mais complexa, né? E hoje a gente vê que o iniciante ele já começa praticamente no reparo de placa, pessoal, tô falando reparo de placa, beleza? Ele já começa no reparo de placa, já tentando no rebalem, né? E logo, o negócio de 1 mês, 2 meses, ele já está ali fazendo rebalem. Então, evoluiu muito, né, essas questões aí de reparos em placa. A galera já começa já bem adiantada, né? E antigamente se começava do basicão mesmo. Então, minha opinião em relação a isso. Vamos lá. Realmente, galera, nem tudo é CPU. Isso aí realmente, quem falou isso aí realmente tá certo, né? Nem tudo é CPU. Mas, quando é CPU, você está pronto para fazer o reparo? A pergunta é, né? Eu sei que, por exemplo, aqui para mim, atualmente está aparecendo muito problemas de CPU. Aparelhos com falhas de inicialização e muitos deles, praticamente 70% desses aparelhos com falhas de inicialização, está sendo CPU. Antigamente, né, a gente tinha muitas falhas de inicialização que não eram resolvidas. Aparelhos Android que consumia e travava, consumia e zerava, era o terror dos técnicos, a ponto de quando chegar na assistência, era botar na fonte, ver que está consumindo e zerando ou consumindo e travando e entregar aquele aparelho novamente para o cliente, certo? Era isso que acontecia, né, há uns anos atrás. Inclusive eu sou dessa época. Chegava lá para mim, aparelho consumir e travava, consumir e zerava, botava lá na fonte, olhava e já entregava para o cliente dizendo que era CPU. Nem sabia se era CPU mesmo, mas já dizia que era CPU, já para não ter muito, não perder muito tempo, ter que estar explicando para o cliente que poderia ser. Então a gente já, isso aí é memória, CPU e tal. Até hoje a galera fala muito sobre isso, né? Tem reparo esse tipo de falha? Sim, pessoal. 90% desses aparelhos com falha de inicialização tem sim reparo. E é possível fazer um reparo com garantia, fazer um reparo correto e você ter um lucro melhor, né? Porque esses tipos de reparo aqui, eles não são tão simples e por conta disso o valor da mão de obra acaba sendo mais caro, né? Porque realmente é um trabalho aqui que a gente quebra um pouco a cabeça, exige muita técnica, muita concentração, muito conhecimento teórico também, né? Então a gente tem que ter esse conjunto de conhecimentos para a gente poder fazer um reparo numa placa dessa. A gente tem que levantar hipóteses, eliminar hipóteses, até a gente chegar à conclusão final e fazer o reparo de uma forma correta, com a técnica correta, sem danificar a placa, né? E fazer o reparo da forma certa. Então isso faz com que esse valor da mão de obra ele fique mais alto. Ele não vai ser uma mão de obra baixa, certo? Não tem condições de você fazer um reparo desse por 200 conto, né? Por 100 reais, por 150, não tem. O reparo desse aqui ele tem que ser no mínimo, né? Não estou falando para lojista, certo? Estou falando assim para cliente final. No caso, né, depende muito dos aparelhos, mas vamos supor que essa linha A mais básica, né, da linha A10, por exemplo, até a linha A30, né, A31, A32, ela tem que ser no mínimo em torno de 400 reais. Não tem condições de você fazer um reparo desse por menos do que isso. Então, se você pega 2 ou 3 aparelhos desse por dia, já dá para você ter um bom lucro, né? Aqui para mim, por exemplo, essa semana chegou muito aparelhos da Xiaomi e aparelhos da Samsung estão dando muito problema em memórias, muito problemas em CPU, muitas falhas, né? Desse tipo de complexibilidade.
Então, tudo é CPU? Não, realmente, nem tudo é CPU, mas esteja pronto para que quando o problema for CPU, você está apto a fazer e não deixar que esse valor você perca, né? Porque, por exemplo, esse aparelho aqui, ó, já removido um monte de blindagem. Esse aparelho aqui ele já passou por outras assistências, já foram tirados aqui, ó, a blindagem da frente também, né? Ó, se você pegar aqui, você vai ver, ó, o aparelho que já foi removido blindagem, já fizeram teste, já tentaram botar esse aparelho para funcionar e não conseguiram resolver. Ou seja, o técnico que pegou esse aparelho, né, ou os técnicos que pegaram esse aparelho, acabaram não conseguindo resolver o problema, logo perderam dinheiro. Né? Apareceram outros aparelhos e com certeza aí eles ganharam também. Porém, esse tipo de mão de obra aqui, que é a mão de obra que é uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra que você pode cobrar mais, né, em um reparo como esse, eu estou falando R$400 nesse tipo de aparelho, beleza, pessoal? Mas tem Android aí que você pode fazer swap, você pode fazer reprogramação de memória e você pode ganhar muito mais do que 400 em um reparo, certo? Não estou falando nem da parte do iPhone, estou falando só a parte do Android. Então, é muito importante, sim, você ter a consciência de que você precisa chegar ao nível de saber fazer reparos em CPU. Isso é muito importante, porque você vai deixar muitos aparelhos sem conserto na sua bancada. Você vai conseguir consertar aparelhos que não carregam, aparelhos que têm problema de iluminação, problema de imagem, problema de rede, problema de várias coisas, mas quando chegar aparelhos com falhas de CPU ou de memória, você não vai conseguir proceder de forma correta nesses aparelhos e você vai perder aquilo que você poderia ganhar. Né? Então é muito importante que você domine realmente toda a área, né, de reparo em placas. Então, se você sabe fazer uma troca de Power Manage, vá trabalhando as suas técnicas até que você consiga fazer um reparo de uma CPU, porque isso é muito importante para você que está no nível intermediário, ou no nível básico, ter essa noção de crescimento. Por quê? Porque, galera, quanto mais eu vejo muita gente falando, criticando, né? Pô, velho, a galera prostitui e tal, aquela coisa toda. Então, se você quer sair da prostituição, do mercado, então comece a pensar mais alto, a chegar em níveis mais altos, que aí você se afasta um pouco dessa prostituição. Tem técnicos que é do avançado que cobra barato também, galera. Tem cara que quer prostituir o mercado também. Eu conheço alguns, mas eles não são, né? Tem muito cara que se diz avançado e não é, e ele faz alguns reparos aí, mais ou menos, né? E aí quer cobrar mais barato. Mas aí é com ele Deus, né? Depende de cada um. Às vezes o cara trabalha tanto tempo na área e não cresce justamente por conta disso, porque se prostitui todo, né? Quando se fala em dinheiro, o cara quer logo ganhar aquele dinheiro, faz um serviço que passa o dia para ganhar R$50, né? Então eu acho isso muito errado. Mas cada um tem a sua consciência, cada um é livre para fazer o que quiser e que acha melhor, né? Eu não faço, né, esse tipo de trabalho aqui para ganhar menos do que R$400, né? Não dá para fazer. E até quando você aprende de verdade, isso aqui se torna fácil. Você poderia cobrar aí 200 conto para estar fazendo um reparo desse, mas infelizmente não tem condições, porque você tem que valorizar o seu trabalho, valorizar o tempo que você perdeu para você aprender isso, valorizar o valor que você investiu para você aprender a fazer isso. Então tem muita gente que está fazendo aí um monte de coisa, né? Muitas vezes comprando cursos cursos pirata, né? De várias outras pessoas aí que vendem na internet, né? Que adquirem um treinamento de um professor, copia esse treinamento, sai vendendo para outras pessoas, aí o cara vai lá, compra, aprende umas coisinhas, já acha que é o fodão, e na verdade quando chega aparelho mesmo com falhas pesadas, fica sem saber resolver, porque não tem suporte, né? Não tem suporte do professor, não tem suporte de nada, e aí acaba não conseguindo tirar as dúvidas, fica cheio de dúvida, e aí é problema, beleza? Um abração, tamo junto, é nóis, valeu. E se quer fazer um treinamento completo com a gente, galera, o tempo e a hora é essa. Nunca deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Invista em você, invista em conhecimento, invista em crescimento. Cada vez que você cresce, mais condições de trabalho você tem, mais você ganha, mais você reinveste
e mais você vai crescendo. Então, esse pensamento pequeno aí de, não vou fazer isso porque talvez eu não consiga aprender isso, aquilo, outro, isso é pensamento de pessoas que não crescem. Então, se você quer crescer, invista. Eu já investi muito na minha vida em treinamento, em equipamento, e por isso que a gente vai crescendo. Se você tem medo de investir, nunca você vai crescer, né? Então, invista pesado aí na sua bancada, no seu conhecimento, e com certeza você vai se tornar um dos melhores técnicos desse país, beleza? Um abração, tamo junto, é nóis, valeu, fui!